Bom dia, mais um dia, direto aqui de Portugal. São 7h30 da manhã, 11 graus, a temperatura agradável. Deixa eu te falar, já que eu falei sobre histórias no outro vídeo, eu vou contar uma história minha. Vou contar algumas histórias. Hoje eu vou contar uma. E também eu falei sobre a importância de você focar na sua história. Entender que a sua história é única. Na sua passagem aqui pela Terra é única, assim, não vai ter ninguém igual. Não vai ter nenhuma outra história igual. Mesmo que as pessoas vivam façam o mesmo caminho que você, tenham a mesma carreira, visitem os mesmos lugares, mas a história vai ser sempre sua, única, e é importante você gostar dela também. Mudar o que você acredita que tem que mudar para melhorar, mas entender que é a sua história. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo como músico, assim. A gente acaba vivendo muitas coisas meio que aleatórias, assim. E como eu te falei, uma história única. Eu, mesmo músico, assim, cara, deve ser o quê? Muito difícil dessa história acontecer com outro músico, inclusive. Fez parte da minha história e ficou guardada. E eu acredito nisso, que por nossas histórias serem únicas, assim, vai ser difícil isso acontecer novamente com outro músico naquele projeto, naquele trabalho. O que aconteceu para quem não sabe, meu nome é Fábio Fontoura. E uma das últimas turnês que eu participei no Brasil antes de vir morar aqui em Portugal foi do Padre Fábio de Mello, que é um padre que tem um projeto voltado para o pop lá no Brasil, religioso e tal. E o projeto dele era um projeto grande, com uma estrutura. Eu não sei como é que ele está hoje, porque na época, inclusive, tinha sido a última turnê dele, ele ia dar uma pausa. Eu não sei como é que ele está, mas tinha uma grande estrutura e tal. E aí eu fui convidado a participar dessa turnê, dessa última turnê. Só que eu peguei a turnê no meio dela, no início. Ela começou, e aí eu peguei a turnê no meio dela. E os músicos do projeto eram de vários estados do Brasil, assim. E aí o pessoal se encontrava meio que na viagem, assim, ou no aeroporto, ou em algum outro estado, ou já no estado onde ia ser os eventos e tal. E inclusive os músicos do Rio de Janeiro, que geralmente a gente viajava junto, já como eu peguei no meio, eles já estavam no meio da turnê. Então eles já estavam em viagem. A gente ia se encontrar lá. Eu viajei meio que sozinho. Encontrei eles lá. Eu não vou lembrar o lugar, não sei se foi Fortaleza, acredito que tenha sido em Fortaleza. Não sei. Aí eu não lembro. Foram muitos lugares e tal. Aí eu cheguei sozinho lá. E eu tinha só a referência lá, o check-in do hotel, essas coisas, o aeroporto e tal. E fui direto pro hotel. Ninguém me conhecia. A produção, só os músicos do Rio de Janeiro que me conheciam. Os outros músicos também, ninguém me conhecia. E aí eu fui pro hotel e na recepção, fui lá, o rapaz me perguntou, meu nome é Fábio, do projeto Fábio de Mello e tal. Já tinha reserva do quarto. E aí ele foi e me deu a chave, assim, do quarto pra eu subir. Só que eu notei que o rapaz que estava na recepção, tinha um ajudante dele. Eu notei que eles ficaram meio apreensivos, assim, estavam meio ansiosos, não sei. Achei estranho, assim, olhando pra mim, assim, bem. Aí eles me deram a chave e eu subi. E fui pro quarto, tomei banho. Eu sempre gosto de chegar e já tomar um banho, já arrumei o quarto, deixei as coisas lá prontas já pra... Tinha
Acho que tinha, não tinha passagem de som, porque a gente chegou já à noite, já pra dormir. Mas eu ia jantar, aí eu arrumei, fui, desci pra jantar, fazer alguma coisa. E nessa que eu desci, eu vi uma galera, que eu vi, opa, deve ser da produção, que eu também não conhecia ninguém. Eu vi muita gente assim na recepção conversando, alguns tinham acabado de chegar, outros também já estavam no hotel e ficaram ali conversando com o recepcionista e tal. E eu do lado assim, a gente sem se conhecer, assim, falou só um oi assim, mas ninguém sabia quem era, não sei o quê. E eu percebi que tava rolando alguma situação diferente ali, alguma situação estranha. Mas eu fiquei, tá tudo certo. Eu fui jantar, fui resolver minhas coisas. Aí encontrei o pessoal do Rio também, que já tinha chegado também. A gente foi comer um negócio. Aí, depois de tudo, aí eu fiquei sabendo da história que aconteceu. Que o pessoal do hotel, como eu dei meu nome, eles entenderam que eu era o padre Fábio de Mello. Não sei como, que o padre Fábio de Mello é bem conhecido no Brasil. Mas não sei, eles acharam que eu era o padre Fábio de Mello por conta do meu nome, que eu só dei Fábio, né? Eu sou o Fábio. E eles me deram o quarto, todo o processo ali do padre Fábio de Mello. Inclusive eu até achei estranho, porque realmente o projeto dele já tem uma estrutura muito grande. Só que eu fui para um quarto espetacular, né? O quarto principal lá. E fiquei sozinho. Geralmente em música a gente divide quarto com outro músico. E eu fiquei num quarto solo e tal. E eu, caramba, pô, projeto realmente, que estrutura, hein? Quarto solo pra todo mundo. E um quarto desse, assim, um quarto maneirão. Eu fiquei tranquilo, porque realmente a estrutura já vinha, já sempre muito bom, desde quando eu saí de casa, assim. E aí eu achei que tava tudo certo. Não tipo, fiquei surpreendido com a estrutura, mas achando que era aquilo mesmo. E aí o pessoal depois me falou que o pessoal confundiu o quarto, aí me apresentou os produtores e tal, e tava todo mundo muito tenso, querendo saber quem era eu, porque eu tava no quarto do Fábio e tal, e o cara confundiu, aí deu uma confusão lá, aí acabou que eu fiquei com o quarto, porque como ninguém me conhecia, e esses projetos que tem é um projeto muito conhecido na mídia, é o Padre e tal, e por questões de segurança e tal, eles me deixaram no quarto, porque o Fábio não, acho que ele nem ficou no mesmo hotel, foi para outro hotel depois, e eu acabei ficando com o quarto, e tava uma história engraçada, e acho que foi o meu primeiro dia na turnê, assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é que realmente a nossa história é única. Eu não acredito que ninguém vai viver isso, assim. Se viver vai ser como se fosse como se fosse um mundo paralelo que acontece as histórias parecidas ali e tal. Mas a minha história é única, eu acho que e se eu não gostar e não achar isso de alguma forma interessante, de que faz parte, porque de qualquer forma depois eu fiquei tenso, assim, porque caramba, e agora? Eu tava chegando já criei uma certa confusão já no primeiro dia de trabalho, eu já tava tenso porque era um trabalho novo e tal, ninguém me conhecia e a gente não teve tempo de se encontrar, eu já cheguei já pra fazer a turnê, mas é minha história, né? Isso é minha, acho que ninguém tira, vai ficar comigo e de alguma forma serviu pra alguma coisa, assim. É só pra contar mesmo uma história, essa história realmente eu achei muito interessante, assim, toda vez que eu conto pra alguém, todo mundo acha super engraçado. É isso, nossas histórias, dias de lutas e dias de glórias, né? Tem dias que são legais, outros nem tanto, mas faz parte da caminhada da história. E é importante a gente entender isso, que faz parte. Acho que quando a gente entende que faz parte, tem coisas que não estão muito no nosso controle, que a gente realmente tem que deixar fluir e tal, acho que a gente fica mais leve, a gente caminha mais leve e sem deixar de enxergar as possibilidades que aquelas histórias ali podem nos proporcionar, mesmo histórias que não sejam tão legais, assim. Eu vou contar mais. Inclusive as que não são tão legais assim, pode deixar que eu vou contar também. Tá bom? Não deixa de seguir, de curtir lá, que é muito importante. E até a próxima.